Fala pessoal, aqui é a professora Bárbara da Educação Ambiental do Colégio Universo. Hoje a gente vai continuar a nossa disciplina de Educação Ambiental, vai conversar um pouquinho sobre os alimentos orgânicos e o uso de agrotóxicos. Falando um pouquinho primeiro a respeito da agricultura, que é uma prática que todo mundo já conhece, que eu tenho certeza que vem alguma imagem à cabeça de vocês têm alguma noção a respeito da agricultura, eu vou conversar um pouquinho primeiro sobre ela, para depois a gente entrar no assunto de orgânicos e posteriormente de agrotóxicos. Então, falando um pouquinho sobre a agricultura, ela é considerada como uma das mais antigas atividades do mundo. Então, essa foi uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo homem. A plantação do seu alimento foi uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo homem, que fez com que ele deixasse de ser nômade, que fez com que ele parasse em um único lugar e morasse nesse lugar, porque antes da agricultura, as pessoas viviam indo de um lugar para outro, de um lugar para outro. Depois que a gente tomou conhecimento dessa prática da agricultura, que a gente aprendeu a praticar a agricultura, a gente conseguiu ficar fixo em um único local. Então, a agricultura é uma atividade muito antiga e muito importante no desenvolvimento da humanidade, no desenvolvimento da sociedade, das pessoas. É uma atividade realizada por um profissional chamado de agricultor ou agricultora. Essa atividade da agricultura ela é milenar, como eu falei para vocês, é uma atividade muito antiga que acompanha a humanidade há muitos anos, usada na produção de alimentos vegetais e também para produzir matéria-prima que vai ser usada na indústria, que vai ser usada nas indústrias para a produção de alguns materiais, de alguns produtos. Então, essa agricultura, essa prática, ela não vai produzir somente o alimento em si, o alimento propriamente dito. Ela vai produzir também matéria-prima, que é aquele primeiro material, o começo do que vai ser produzido na indústria. Então, se na indústria a gente precisa produzir por exemplo, um perfume que vai usar alguma coisa que a gente precise plantar, então o que a gente planta é a matéria-prima. Essa matéria-prima é enviada para a indústria e a indústria, com essa matéria-prima, vai produzir o seu perfume. Então, só um exemplo para ilustrar para vocês do que se trata. Então, é uma atividade milenar, uma atividade de muitos anos e também usada não só para a produção de alimentos em si, de alimentos propriamente ditos, né, alimentos vegetais, mas também para a produção de matéria-prima que vai ser usada nas indústrias. É uma atividade que ela está cada dia mais modernizada e dessa forma também mais impactante. Então, vocês podem observar nessa imagem, por exemplo, nessas duas imagens, que essas duas plantações, elas ocupam uma área muito grande e além de ocuparem uma área muito grande, que foi com certeza desmatada, devastada para colocar essa plantação, então, além de ocupar uma área muito grande, a gente tem uma variedade de recursos muito grande. Então, hoje a gente pode contar com essas aeronaves, com muitos tratores, com muitos carros. Então, a gente conta com muito auxílio para ajudar nessa produção em massa, essa produção em grande quantidade. Então, ao mesmo tempo em que a gente moderniza e que a gente tem mais recursos para produzir, para praticar a nossa agricultura, isso acaba também sendo mais desgastante, acaba também destruindo mais o meio ambiente. Como, por exemplo, pelo fato de, hoje em dia, a gente conseguir plantar numa área muito maior, conseguir dar conta de plantar e colher numa área muito maior. Que se fosse o caso de fazer uma pessoa só ou uma família, não ia conseguir plantar numa área tão grande. Então, o impacto ambiental, o impacto no meio ambiente, hoje em dia é muito maior. Além disso, a agricultura alimenta a população do mundo todo. Então, todo mundo, todo o planeta, independente se a pessoa está no Brasil ou se ela está na Europa, em algum outro país, em algum outro continente, essa pessoa usa de produtos e materiais que vieram da agricultura, de produtos da agricultura, de alguma alimentação que veio da agricultura, que veio da prática da agricultura. A agricultura tem seus tipos, né? Nós temos alguns tipos de agricultura. Eu coloquei aqui alguns para vocês, não coloquei todos, porque a gente vai trabalhar com um deles especificamente. Então, eu trouxe para vocês o comercial, a agricultura orgânica, a agricultura de subsistência e a permacultura. Mas hoje o que importa para a gente é a agricultura orgânica.
Sobre a agricultura orgânica, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, nesse termo de agricultura orgânica, mas ele é também chamado de cultivo verde. Caso vocês nunca tenham ouvido falar em agricultura orgânica, ele também é conhecido como cultivo verde. É uma produção de alimentos orgânicos que vai gerar alimentos saudáveis, comidas saudáveis, vegetais saudáveis e que duram mais, que tem uma durabilidade maior. Então, se a gente vai comparar a durabilidade de um alimento que é feito em agricultura orgânica, a partir da agricultura orgânica, com um alimento que é produzido numa grande área, com muitos agrotóxicos, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, vocês vão conseguir observar que essa durabilidade, esse tempo que o alimento dura é muito maior na questão da agricultura orgânica. Então, a gente tem uma durabilidade maior, a gente tem alimentos mais saudáveis. Além disso, ela é feita normalmente em menor escala. Então, como eu disse para vocês, eu não sei se vocês lembram da aula que a gente teve de extrativismo, em que a gente dividia a prática do extrativismo em extrativismo artesanal e industrial. Esse extrativismo artesanal ele era normalmente feito por uma pessoa, um grupo pequeno, uma família. Então, ele não conseguia se expandir tanto quanto um extrativismo industrial, que a gente pode contar com uma maquinaria muito grande, né? Por exemplo. Então, o mesmo acontece no caso da agricultura orgânica. A gente vai ter uma produção normalmente em menor escala, em menor tamanho. A gente vai ter um local menor para produção, para plantação, né? A gente vai ter uma quantidade de pessoas menor, a gente vai ter uma maquinaria menor, tudo isso em menor escala. Além disso, eu coloquei um outro tópico aqui, um último tópico, sobre as feiras de orgânicos, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na maioria dos lugares tem, em algum dia da semana, em algum horário, sempre em horários específicos, dias específicos da semana, existem feiras de alimentos orgânicos, que só vendem alimentos produzidos pela agricultura orgânica. Então, por exemplo, eles não usam agrotóxicos, ou pelo menos não deveriam. Essas feiras de orgânicos, elas acontecem, como eu disse, em dias específicos da semana, em locais específicos, e elas contam apenas com alimentos produzidos a partir da agricultura orgânica. Essa agricultura orgânica ela se preocupa com o desenvolvimento sustentável e social, assim como com o equilíbrio ambiental, além da produção de alimentos saudáveis. Então, a agricultura orgânica, a gente vai ver que ela se preocupa com o desenvolvimento sustentável, que eu tenho certeza que vocês lembram, que é aquele desenvolvimento que se baseia tanto na produção, para que não falte o produto, o material, para as pessoas, que as pessoas não fiquem com nenhuma necessidade, que essa agricultura supra a sua necessidade. Então, se você precisa de uma batata, essa agricultura vai suprir a sua necessidade da batata, mas também de uma forma que não vai agredir tanto o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável, nesse caso, seria a produção protegendo o meio ambiente. A produção preocupada com o meio ambiente, de modo que a gente consegue o nosso produto e o meio ambiente não é destruído. O meio ambiente não é tão impactado como no caso de uma agricultura mais industrial, com mais máquinas, mais pessoas, mais área. Além disso, se preocupa também com o equilíbrio ambiental, né? Com o cuidado com o meio ambiente e com a produção de alimentos saudáveis, alimentos mais saudáveis do que na produção maior. Até porque a gente não vai usar os agrotóxicos. O outro tópico que eu coloquei é que a agricultura orgânica ela tem tecnologias adequadas para cada solo, porque cada solo ele tem a sua particularidade, ele tem suas diferenças, então é uma agricultura que se preocupa com cada solo, com cada tipo de solo e considera características do local, como o clima, disponibilidade de água, biodiversidade, que eu sei que vocês lembram que biodiversidade é a fauna e a flora do local, então essa agricultura orgânica ela se preocupa com a fauna e a flora desse local. Agora falando um pouquinho sobre os agrotóxicos. Esses agrotóxicos eles são produtos de origem química, física ou biológica usados nos setores de agricultura e pastagem, por exemplo. Então, são produtos que são usados nas plantações ou em áreas para colocar o gado, áreas em que o gado vai pastar. Então, você pode usar esse agrotóxico tanto na área de plantação quanto na área de pastagem de gado.
Existem alguns tipos de agrotóxicos que são determinados de acordo com o tipo de praga que ele vai combater. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, mas existem outros. Coloquei os inseticidas. Os inseticidas, eles recebem esse nome porque eles são próprios para combater insetos de uma plantação, por exemplo. Coloquei os herbicidas, que combatem as ervas daninhas de uma plantação, e os desfoliantes, que combatem folhas indesejadas. Então, esses agrotóxicos, eles têm o seu objetivo muito certo. Então, os inseticidas, eles vão combater os insetos. Por isso que a gente coloca esses nomes. Existem outros tipos que eu não coloquei aqui, eu coloquei esse só para ilustrar para vocês terem uma noção, mas existem muitos outros. Então, o tipo de agrotóxico, ele depende do tipo de praga que você quer combater. Eles podem ser chamados também de pesticidas ou defensivos agrícolas, então vocês podem ouvir alguém falando não só em agrotóxicos, mas também em pesticida ou defensivo agrícola, está falando do mesmo produto, do mesmo material. Aqui eu coloquei mais algumas informações importantes sobre os agrotóxicos, né, que eles são usados frequentemente na agricultura de grande porte, então naquela agricultura que vai usar uma área maior, que provavelmente desmatou uma área maior, aquela agricultura que tem a quantidade de trabalhadores maior, que tem mais máquinas, mais carros, tratores, que tem mais material. Então, os agrotóxicos são usados frequentemente, normalmente, nessa agricultura de grande porte, em grande escala. Diferente daqueles alimentos orgânicos, que são geralmente em menor escala, são em áreas menores, com menos pessoas trabalhando. Então, vocês conseguem ver a diferença mais ou menos no tipo de agricultura e como ela é feita. Além disso, muitos agrotóxicos são proibidos no Brasil por lei e também em outros países, por ser comprovadamente ofensivo à saúde humana ou à saúde do meio ambiente. Então, por já terem comprovado que esse agrotóxico faz mal ao meio ambiente ou faz mal à saúde das pessoas, eles já foram proibidos. Existe uma lista imensa de agrotóxicos que já foram proibidos no Brasil e em outros países. Por quê? Esses agrotóxicos eles podem causar danos à saúde humana, à saúde das pessoas, como no caso de uma intoxicação, e também podem causar danos ao meio ambiente, como contaminando o solo ou contaminando lençóis freáticos. Porque se a gente coloca esse agrotóxico na vegetação, na plantação, esse agrotóxico vai entrar em contato com o solo e pode contaminar esse solo. Se ele contamina o solo, ele pode contaminar a plantação. Então, vocês conseguem observar que esse agrotóxico ele pode acabar contaminando tudo. Além disso, os lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os lençóis freáticos são águas subterrâneas. Então, aqui a gente tem o solo, a camada do solo, e aqui embaixo do solo, como se fosse um rio, uma água subterrânea, uma água abaixo do solo. Então, aqui esse agrotóxico pode contaminar o solo e descer, contaminando também os lençóis freáticos. Existem algumas vantagens, óbvio, no uso dos agrotóxicos, né? Como, sim, nem tudo na vida é só defeito, nem só qualidade. Os agrotóxicos têm suas qualidades, suas vantagens, depende do seu objetivo. Então, algumas dessas vantagens é que o uso responsável garante o controle de pragas, o controle daquelas pragas que a gente comentou, por exemplo, dos insetos, no caso dos inseticidas. Então, garante o controle de pragas e de doenças nas plantações. Garantindo esse controle de pragas, ele vai garantir também a produção final vai garantir a colheita. Então, se a gente usa um agrotóxico que protege, que garante o controle, protege a plantação e garante o controle de algumas pragas e algumas doenças nessa plantação, consequentemente, ele vai proteger, ele vai garantir a sua colheita, a sua produção. E normalmente eles são mais baratos, é um método, uma forma de fazer mais barato. Agora um pouquinho das desvantagens, né? Existem muitas desvantagens, eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, mas existem muitas desvantagens no uso dos agrotóxicos, né? Como eu falei para vocês, muitos deles já são proibidos no Brasil. Por quê? Contaminação do solo, contaminação da água a partir de lençóis freáticos, por exemplo. Se armazenados de forma incorreta, de forma errada, podem causar danos à saúde das pessoas e doses em excesso pode contaminar os alimentos. Então,
Se você tem uma plantação, nessa plantação você tem que colocar 1 litro de agrotóxico, por exemplo, e você coloca um pouco a mais, se você coloca uma dose em excesso, uma dose a mais, isso pode contaminar a sua plantação. Contaminando a sua plantação, vai contaminar o alimento, essa contaminação pode chegar a gente, pode chegar à nossa mesa. Então, o agrotóxico ele tem que ser usado com muita responsabilidade, com muito cuidado. Porque, como eu disse, eles são produtos químicos, físicos ou biológicos que têm diversas ações nas pessoas e no meio ambiente. Então, tem que ser usado com muita responsabilidade, com muita consciência. Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje, a questão da agricultura orgânica, da produção de alimentos orgânicos, da agricultura em geral e do uso de agrotóxicos. Então, vocês podem relacionar a agricultura de grande porte, a agricultura em maior escala, a agricultura em menor escala, com o uso ou não uso dos agrotóxicos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.